Olá, gente querida de paz e bem, bom dia, um bom dia mesmo. Um abençoado domingo para todos, todas. Abençoado domingo para você. Bem, hoje é domingo, a gente está aqui, né? Mais uma vez se encontrando nessa roda de conversa, como eu gosto de dizer. E eu estou trazendo ultimamente um tema, um mote, né? Para reflexão, para partilha. Como eu digo sempre, o objetivo aqui não é a gente chegar a uma conclusão, não é? Uma definição, chegar a um fim, mas provocar, né? Trazer um pouco a reflexão sobre a caminhada espiritual, né? Comum a todos e todas que trilham o caminho espiritual. E de forma particular, né? Aqui, a partir de uma dimensão plural. E, para a conversa de hoje, eu gostaria de trazer o tema da linguagem. E a provocação, né, é até que ponto a experiência mística, a experiência espiritual, ela pode ser traduzida em palavras. Basicamente isso. Será que é possível? Como a gente pode dizer o indizível? Antes da gente conversar, né, aqueles lembretes de sempre, de sempre. Se você não é inscrito, inscrita ainda no canal Paz e Bem, venha, se inscreva no canal Paz e Bem. Venha fazer parte desta comunidade plural de paz. Curta, dê o joinha, o like, isso ajuda demais. Compartilhe nas suas redes sociais. Presente para aquele amigo, amiga, que você acha que esse tema seja interessante. Dessa forma, ele e ela podem conhecer, não é? O canal Paz e Bem. Reverendo, eu gostaria de ajudar o canal Paz e Bem. Como é que eu faço para ser membro? Nós não temos membresia. Por isso, faça sua assinatura solidária. Tem um link aqui, ó. Tá? Ali eu boto um pequeno texto, né? Sempre sobre o tema que eu estou abordando. Então, lá tem um linkzinho para você fazer a assinatura. Dessa forma, você nos ajuda a manutenção do canal, né? Claro, se você puder, se você quiser. Tá certo? Para os assinantes e as assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão, sempre. Muito bem. Hoje vamos falar sobre linguagem. É um mundo vastíssimo. Mas a provocação é essa. Um dos problemas da experiência espiritual, da experiência religiosa, no sentido da religação, né? Da experiência mística, é dizer, traduzir em palavras para o outro essa ordem de experiências. E a história tem mostrado que quase sempre, para não dizer sempre, isso leva a, a um fracasso, a uma incapacidade da linguagem traduzir aquilo que realmente a experiência foi. Porque algo escapa, algo não pode ser reduzido à palavra. Porque a palavra parece, não é, situada, pobre demais para dizer. Então, é sempre comum, na tentativa
Mas quando eu estou dizendo isso, eu estou tentando dizer aquilo, não é bem assim que eu estou falando. Quando eu vi, eu passei, é sempre uma tentativa de criar analogias, metáforas, né, imagens, correspondências. Daí a linguagem poética ser muito mais próxima da tradução da experiência mística, espiritual, do que prosaico discurso, né, dos teólogos, por exemplo. A história do pensamento ocidental é uma tentativa da tradução ou da explicitação da verdade. Né? A história da filosofia do pensamento ocidental é isso. Né? Aí você vai ver desde os, né, dos conflitos entre Sócrates e os sofistas, passando pela busca da lógica aristotélica, que é, acima de tudo, o quê? A possibilidade de eu criar um discurso, né, corretíssimo em que eu possa, através de silogismos perfeitos, eu expressar verdadeiramente as coisas. Daí também, né, através desse jogo lógico da linguagem, da expressão lógica, eu também denunciar aquilo que é mentira, através dos termos. É a busca de um lugar seguro para a partir do qual eu possa dizer sobre a realidade, sobre as coisas, e em Tomás de Aquino, sobre Deus, sobre a experiência espiritual, sobre a experiência mística, sobre a experiência transcendental, metafísica. Né? Em Tomás de Aquino, pensamento, através dos silogismos, da expressão lógica, criar uma base segura para expressar a experiência cristã, o pensamento cristão, que nasce, surge a partir da experiência mística, espiritual, religiosa. Assim dito, essa tentativa de criar, né, ou explicar, explicitar, e aí, ao explicar e explicitar na minha fala essa experiência espiritual e mística, tinha um sentido de explicação, mas também tinha um sentido de convencimento, conversão, né? Para que aquela, mesmo não tendo passado, possa se convencer e se converter a essa experiência. Pois bem, essa caminhada prossegue. E dentro dessa caminhada que prossegue, há a navalha de Ockham, né? Sobre nós, dizendo o seguinte: olha, tá, tudo bem, você está falando de Deus, você está falando de anjos, de experiências espirituais, seres espirituais, mas até que ponto isso que você diz é traduzível, é dito em palavras? Até que ponto eu posso expressar aquilo? Reverendo, eu não estou compreendendo muito bem o que o senhor está falando. E você tem razão de dizer. De repente, reverendo, isso de experiência religiosa, experiência espiritual, mística, isso pode acontecer a algumas pessoas, mas eu não sinto.
Mas você deve ter se apaixonado alguma vez na vida, né? E se eu lhe pedisse a você que, a partir da sua experiência de apaixonado, pudesse traduzir na experiência do apaixonado, da apaixonada, a sua experiência em palavras, você talvez teria dificuldade de dizer. Para isso, nós nos servimos, né, de imagens, de símbolos, nós nos servimos de metáforas, de aproximações, tentativas de até, né, tentar expressar a fisiologia desse sentimento, né? Perto dele, o meu coração dispara, eu perco o fôlego, eu fico boba, enfim. Mas não é isso. Isso do coração disparar, da garganta, né? Prender e você ficar bobo é uma reação. Talvez uma reação fisiobioquímica, mas tem um sentimento aí envolvido. E aí esse sentimento, para você dizer o que é, você usa paixão, pathos, que não ao acaso, por conta da tradição, pathos em grego tem a ideia de também sofrimento, no sentido de afeto, tá? Aquilo que nos afeta. E com isso a gente sofre, a gente reage, a gente. É algo que nos afeta, algo que vem em direção a nós e, nesse sentido, nos afetando, a gente, né, se sente. Daí a ideia do cupido lá, olha a imagem, né? A flecha que atravessa o coração e aí você fica, né? Porque foi atingido pela paixão. Mas isso são imagens, são coisas. Como eu posso dizer, traduzir o amor que eu sinto? A gente manda flores, a gente recita poemas, não é? Por isso os místicos, as místicas apelam tanto para a poesia. A linguagem poética é, por excelência, a linguagem possível. Houve quem quisesse, na busca de uma linguagem precisa, até que ponto eu posso dizer, lembra lá do Aristóteles, do Tomás, até que ponto aquilo pode ser dito e levado, né, expresso, a busca de uma linguagem matematizável. Russell, no início do século XX, tentando, não em relação à questão religiosa, tá? Mas de tentar criar uma linguagem matematizável do mundo. Reduzir o mundo, todas as realidades, a uma experiência matemática, de uma lógica matemática precisa, e quando eu digo precisa, que ela fosse que não houvesse refutação. Qualquer um, em qualquer parte do globo, ele saberia. A ciência é a busca dessa linguagem, não é? É a busca humana legítima, verdadeira, né? Possível, mas tem os seus limites. E aí veio, né, a analítica, a filosofia analítica, particularmente um cara chamado Wittgenstein, que, né, você pode procurar aí alguma coisa na internet, tem bons vídeos, bom material sobre Wittgenstein, e que ele vai se deparar com os limites da própria linguagem. Porque a linguagem é também uma criação. Porque a linguagem é um pacto entre nós. Eu faço de conta que estou sendo, né,
É claro, e eu acredito que para vocês o que eu estou dizendo é claro, mas nada me garante. Isso tem a ver com repertório pessoal, subjetivo, não é? Quando eu digo uma palavra, qualquer palavra, aquela palavra remete a quê na sua cabeça? Eu não sei. Claro que existe, né? Se eu disser, por exemplo, cavalo, você talvez não pense em aves. Ah, o cavalo é uma coisa que voa, um Pegasus. Assim, é uma coisa, é um conceito mais ou menos compactuado. Mas quando a gente avança, fala sobre questões, né, daquilo que nos escapa, e aí eu falo do amor, eu me deparo com questões que eu não posso dizer. Daí Wittgenstein dizer que a gente tinha que se calar diante disso. Não que essas coisas não existissem. E nesse sentido, o Wittgenstein salvou, né? Aí, ó, mais uma vez a questão metafísica, né? Do tipo, ela é possível, existe, é da experiência, mas ela é irredutível à linguagem. Eu não posso expressar essa experiência. Então, diante disso, eu me calo. Como disse, meu objetivo aqui não é... E aí, reverendo, a gente vai falar agora. Como é que eu tive uma experiência espiritual profunda, eu tive uma relação, eu tive um encontro pessoal com Deus, com Cristo, enfim, né? Como é que eu posso dizer para isso, para as outras pessoas? A minha experiência particular é dizer o seguinte, é que a gente busque, né, fazer com que essa experiência, sim, verdadeira, ela possa ter uma causalidade, uma expressão que contagie outras pessoas. Ou seja, eu seja, no fundo, um promotor, uma promotora dessa experiência. Se eu tive realmente uma experiência pessoal, se for legítima, se for verdadeira, se for honesta, não falo de picaretagem, não falo de gente que disse que teve, que aconteceu, falando de uma experiência honesta, profunda, verdadeira, não é? Isso produz na pessoa metanoia, uma transformação. E essa transformação se expressa nas palavras, nos gestos, no cotidiano. E uma pessoa passando por uma experiência, pessoa que seja honesta, uma experiência que seja verdadeira, seja legítima, ela não sai a mesma pessoa. Não pode sair a mesma pessoa. Algo muda dentro dela. E essa mudança não é para pior. É uma mudança para melhor. E isso nos salva de muita loucura, de muito delírio, de experiências da ordem do esquizoide, por exemplo. Tá? E digo com muita tranquilidade. Muitas pessoas, e aí eu não falo das pessoas picaretas, tá? Mas eu falo das pessoas que, sabe, tiveram uma experiência pessoal e, a partir disso, desenvolveram uma ordem de fanatismo, enfim, né? E aí eu acho que se isso afetou a sua saúde psicológica, emocional, porque precisa abrir um alerta, né? A gente precisa também reconhecer
coisas que são da ordem do mental, do emocional, mas não advém daquela realidade do intraduzível, do espiritual, do místico, porque ela é sempre uma experiência transformadora. Quem passa sabe. E eu digo a você, não se torna perfeito, mas nos dá profundidade, olha. Bom, eu espero que seja, como eu digo sempre aqui, uma provocação. Isso. E aí, reverendo? Olhe, guarde no coração como Maria, no silêncio, amadureça. Pense sobre isso, sobre a experiência. Às vezes o silêncio fala, né? Quase sempre, sempre. Então aqui, finalmente, antes da bênção, o convite. Às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem também, de domingo a domingo, oração ao fim do dia. Você bem-vinda, você bem-vindo. Venha rezar com a gente, tá bom? E deixo a bênção final para você. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Um cheiro, um abraço gostoso. Tchau.